Voltamos, turminha. Já estamos de volta aí para continuar a nossa aula de história. Vamos lá. Paramos aí na página 138, ok? Vamos lá. Página 138, vamos lá. Mais 5 minutinhos para finalizar. Enquanto isso, eu anoto quem está presente na aula hoje, certo? Só um minuto, a Pro vai pegar aqui o caderno. Terminando aí a atividade com os gráficos, vamos lá. Olhem direitinho para colocar as informações corretas, certo? Terminando aí essas atividades. Vamos lá, terminando aí para a gente poder continuar, fazer as correções. Turminha, eu estou muito contente de ver alguns aí com a cama de gato, mas não vamos deixar isso atrapalhar a nossa concentração na aula, né? Deixa para brincar no momento que a gente não está participando da aula e que não está fazendo as lições, hein? Não vão se atrapalhar aí por conta disso. Bom, acho que podemos corrigir aí, certo? Vamos lá? Fazer as correções aí das atividades. Fala, Júlia. Eu não tinha entendido o exercício 4. No 4, nós temos o seguinte. A gente tem aqui assim, ó. Bom, não preciso nem falar porque eu saí da tela, né? Mas tudo bem. No número 4, ele fala o seguinte: considerando que você estudou no módulo anterior, que problemas do campo poderiam ter influenciado o processo de migração? Por que as pessoas saíram da região onde eles vivem e vieram para as cidades? Quais daqueles fatores que nós vimos? Lembra que nós estudamos os problemas, né? Nós tínhamos lá o trabalho escravo, desmatamento, a poluição química. Quais desses fatores você acha que fez com que eles viessem para a cidade? É isso que você vai escrever, tá? Obrigado. Por nada. Oi, Giovana, pode falar.
Eu posso responder a Pode sim. Vamos lá. Deixa eu só ver o que a Maitê precisa. Segura aí um minutinho, mesmo com o microfone aberto. Pode ficar com o microfone aberto, Gi. Só vou achar a Maitê. Tá bom. Oi, Má, pode falar. Eu posso responder a quarta, que eu coloquei uma resposta completa. Tá bom, beleza. Então, depois da Giovana, na 4 você responde, tá? Vamos lá então, Giovana. Onde morava a maior parte da população brasileira em 1940? A maior quantidade foi a rural. Isso, exatamente. Então, olha lá. Em 1940, a maior população morava na zona rural. Legal, Gi, muito bom. Ótimo. Vamos lá. E no ano de 2010, ficou do mesmo jeito ou teve alguma mudança aí? Não, foi a urbana. Isso, então, ó, em 2010, a maior população morava na zona urbana. A gente percebe, ó, aqui, já em 1980, olha a diferença entre a população rural e a urbana. Tem praticamente o dobro, né, se nós olharmos. Em 2010, então, a maioria foi realmente embora para as cidades, né? Ok? Luizinho, fala para a Pro. Segundo os dados do gráfico que a gente tem aí, em que ano a população brasileira urbana passou a ser maior do que a população rural? Em que ano? Em 1970. Ótimo, meu amor, muito bom. Então, olha lá, em 1970, ok? Vamos lá, Maitê. Responde para a Pro, então, agora, né? E para os seus amigos. Considerando que você estudou no módulo anterior, os problemas do campo poderiam ter influenciado o processo de migração da população para as cidades? Então, o que você colocou? Os problemas podem ser por causa que o solo fica sem nutrientes e acontece a erosão e por falta de trabalho. Excelente. Olha lá, então, ó. O desmatamento, a erosão do solo, a falta de trabalho, as más condições de trabalho no campo, ou seja, o trabalho escravo, e a busca por melhores condições de vida. Essas são as principais razões que fazem uma pessoa largar tudo aquilo, né, que ela tem e vir em busca de melhores oportunidades, ok? Já corrigiram aí? Olha lá, já responderam. Vamos para a próxima página, então. O êxodo rural. Vixe, Pro, que nome maluco é esse que você está colocando aí para nós? O que é isso? Gente, êxodo rural é um nome que nós damos exatamente a esse movimento migratório quando as pessoas saem
do campo, saem de lá de um determinado local e vêm em busca de novas oportunidades aí nas cidades, ok? Então, o êxodo rural é o que nós vimos representado fielmente naquele gráfico, onde a gente percebe a saída das pessoas do campo vindo para as cidades, ok? Então, olha o que nós temos aí falando sobre o êxodo rural, tá? Como você já observou no gráfico, até os anos de 1960, a maioria da população brasileira morava na zona rural. Em 1970, conforme nós conseguimos perceber, né, conseguimos ver ali, pela primeira vez a população urbana tornou-se a mais numerosa, ou seja, ficou maior. Então, dá-se o nome de êxodo rural à migração de grande parte da população do campo para a cidade. Este fenômeno não acontece somente no Brasil. Gente, não é privilégio nosso, tá, o êxodo rural. Em outros países, em outras localidades, isso também acontece. Então, não precisa falar, só aqui no Brasil que nós temos esse problema da população rural vir para a cidade. Não é só no Brasil, tá? Então, ó, vamos grifar aqui essa parte que está mostrando para nós o que é êxodo rural e também o pontilhado. Então, grifa aqui esse parágrafo e também o pontilhado, certo? E o êxodo rural, pessoal, quando a gente percebe esse tipo de movimento, ele tem duas vertentes. Ele pode dar certo ou não. Então, tem muitas pessoas que arriscam, vêm para cá ou para qualquer outra cidade que seja e dá super certo. A pessoa consegue os objetivos, estuda, consegue comprar sua casinha, consegue, né, fazer aí, ter os seus objetivos de vida. Em contrapartida, e infelizmente, há pessoas que também não têm essa mesma sorte. E às vezes acaba até ficando sem condição nenhuma. É onde a gente vê aquelas pessoas que nunca mais veem a família, que não consegue mais saber de ninguém, que acabam vivendo até mesmo em situação de rua. Tem pessoas, às vezes, que são super capacitadas, têm formação, têm toda uma habilidade e, infelizmente, não consegue as condições que precisava, né? Cuidado, Maitê, vai se cortar. Ai, ai, ai. Tô daqui, mas eu tô vendo, viu? Vamos lá, então. Êxodo rural. Quais são as causas, né, do êxodo rural? Certo? Por que ocorreu e ainda ocorre o êxodo rural? O êxodo rural ocorre por várias razões, ou seja, tem várias causas. Conheça algumas. Primeiramente, como vocês falaram lá naquela outra questão, nós vamos ter aí o desmatamento e o uso inadequado do solo que provocam a erosão. O solo torna-se infértil e a família que nele trabalha não consegue mais produzir o seu alimento. Segundo fator, a partir da década de 1960, as indústrias passaram a produzir máquinas agrícolas no Brasil, o que as tornou mais baratas do que antes. Assim, muitos trabalhadores foram substituídos, né, no caso, por máquinas e perderam os seus empregos nas fazendas,
sendo obrigados a ir para as cidades, ok? No Brasil, muitas pessoas não têm o registro de suas propriedades, não tem a escritura, não tem nenhuma papelada que comprova que aquele local, que aquele pedacinho de terra é dele. Esse é outro fator bastante relevante, de bastante importância. Nessas disputas, vários pequenos agricultores indígenas são expulsos de onde vivem e vão para as cidades. Número 4, o crescimento das cidades e dos serviços públicos. Muitas famílias migram do campo para ter acesso a escolas, serviços médicos, transporte, saneamento e luz elétrica, ok? Então, aqui também, gente, é interessantíssimo nós grifarmos. A Pro vai até sair um minutinho aqui do compartilhamento, eu já vou sinalizar aí para vocês grifarem, tá? Assim, todo mundo grifa a parte certinha. Fica mais fácil, né? Quando a Pro coloca aí a parte que nós precisamos grifar, assim não fica nenhuma dúvida a respeito. Espera aí que nós já vamos grifar o que é importante. Assim, todos conferem se foi grifado direitinho, tudo o que precisa, tá? Prontinho, vamos lá. Olha lá, já está sinalizado aí para vocês grifarem, então, as partes que precisam ser grifadas. Vamos lá. Oi, Giovana, pode falar. Ah, eu esqueci de abaixar a mão, porque eu estava lembrando, porque quando o primeiro parágrafo que você falou, eu não entendi. Ah, tá bom então, Gi. Ana Júlia queria perguntar alguma coisa? É que eu queria perguntar onde era para grifar. Prontinho, tá vendo? Adivinha o pensamento agora, olha que maravilha. Já até sabia qual era a sua pergunta. Oi, Ju, pode falar, Júlia. Eu queria perguntar se, para facilitar, como nesse quadradão aqui tem que grifar tudo, eu posso apenas contornar ele? Pode fazer igual a Pro colocou, não tem problema, pode fazer assim, tá bom? Muito obrigada. Por nada. Isso, ou grifa as linhas, como vocês estão acostumados, ou pode circular o quadradão aí, não tem problema, tá? Oi, Melissa, pode falar. Professora, na página anterior... Não, calma. É sobre o Meet, né? Só que eu só queria saber se lá, quando o Giovanni disse que depois de, eu acho que Fox Nacional, tava lá. A sala é a sua sala, né? Que tá escrito lá, sala, aí a gente vai entrar lá porque é sua.
Isso, Sala. isso mesmo. Aí é horário normal. Vai seguir esse horário que vocês têm aí de aula, tá? Tá Aí é bom. o horário nessas divisões. Então, a gente não tem, vocês não têm o quadrinho de horário de vocês, que tem lá, segunda-feira, português, português. Vocês têm um horário, não tem? Sim. Nós vamos seguir aquele horário de aula. Tipo, terça tem inglês, tal. É que nem na terça. Na terça, a primeira aula é de inglês. Aí vocês vão entrar na aula do Não professor. mudou, tipo, só mudou o aplicativo, né? Os professores não, né? Não, os professores continuam a mesma coisa. A única, e o horário Ok. também não. Qualquer mudança que tiver de Ok, horário é só o aplicativo que mudou, né? mesmo, tá? E mais uma coisa, eu ia falar o que tinha que grifar e já colocou aí, então eu já grifei. Tá, joia. Isso. Tá bom. Olá, turminha. Continuando então, na página 140, nós vamos ter o seguinte. Vocês vão responder aí 5 minutinhos para responder o que você entendeu por êxodo rural, o que você entendeu, e depois escreva com as suas próprias palavras uma das causas do êxodo rural. Por que ele acontece? Nós acabamos de grifar aí, certo? Você vai escrever o porquê que esse êxodo rural acontece. Vamos lá, pode fazendo que a gente já vai corrigir, tá? Vamos lá, turminha. Escrevam aí, tá? Vamos lá. Oi, Giovanni, pode falar. Eu entrei agora por causa que eu tava na escola da minha mãe. Aí agora a gente chegou em casa que a minha mãe tinha que ir embora 4 horas. Tá, nós estamos aqui na página 140, fazendo a correção das atividades, tá? Nós estamos A grifando, correção? entendeu? E nós vamos agora fazer essas duas atividades para corrigir, Giovanni, tá? Eu tenho bom demais. Eu vou precisar ficar escrevendo bastante coisa, né? Eu tô em dia. Muito bom, que maravilha. Então, obrigado, tia. Por nada, meu amor, por nada.
Luísa, você queria falar alguma coisa? Ô, professora, Oi. você pode voltar no slide anterior? Deixa Pra eu mim só terminar de fazer as correções? só um minutinho, ó. Ixi, peraí. Pera. Nossa, toda me ferrando. Ó, tá aqui. 4 sós. Vai lá rapidinho que eu vou continuar aqui pra gente finalizar tudo que precisa, tá bom, Lu? Oi, Giovana, pode falar. Sabe a matéria de matemática? É porque eu tinha esquecido de falar para você, mas o Ted Latta, ele pode fazer com, tipo, aquelas latinhas de Nescau? Pode, a lata de Nescau ela é resistente, dá pra fazer, tá bom? Por nada. Oi, Leonardo, pode falar, Léo. Professora, minha internet caiu porque tava travando muito. Tá. Eu tive que reiniciar ela. Tudo bem, meu. Vocês fizeram alguma... Não, nós fizemos a 138. Vocês grifarem? Ó, a 138, que é essa que eu acabei de colocar para a Luísa. Sim, eu já fiz, eu tava participando. E agora nós estamos fazendo a página 140. Certo. Certo? Só essas aí nós fizemos por enquanto. Tá bom. Tá bom, Léo? Tá, obrigada. Por nada, meu amor. Deixa eu desligar meu áudio. Na Júlia? Queria perguntar alguma coisa? Ô, Pro, eu já acabei. Tá bom, então, meu amor. Nós já vamos corrigir já. Só a Luísa estava terminando de escrever aqui uma partezinha que ela não havia pego. Ô, Pro, Oi. eu posso responder a um? Sim, pode responder sim, Ana Júlia. Tá? Nós já vamos fazer a correção, tá? Tá. Pronto, Luísa? Benjamin, arruma o seu nome, por gentileza. Pronto, Lu? Ok. Vamos lá, então. Primeiro aqui, ó, lembrando, se é o que você entendeu, ela é uma resposta que a gente fala resposta pessoal. Mas a resposta pessoal, ela tem que estar
dentro do contexto daquilo que a gente está falando, né? Você não pode perguntar sobre uma coxinha e responder que é o quibe, né? Que não tem nada a ver. Mesmo você entendendo, a gente tem que colocar dentro do contexto, ok? Vai lá então, Ana Júlia, o que você colocou? Eu coloquei, eu entendi que o êxodo rural tem desmatamento e o uso inadequado do solo provocam a erosão. Ó, veja bem, o êxodo rural, ele não tem o desmatamento. O desmatamento é uma das causas que provoca, mas o êxodo rural é quando a pessoa sai de um lugar, no caso, né? Ela sai em grande número do campo, por exemplo, para a cidade ou da cidade para o campo. Então, é quando ela sai de um lugar, né? Então, seria o quê? O deslocamento das pessoas em grande número, tá? Isso que você respondeu são as causas, tá bom? Então, arruma aí, por favor. Ó, resposta possível, tá? Como que fica essa possível resposta? Então, aqui é quando a população migra do campo para a cidade, tá? Seria o êxodo rural. O êxodo rural que a gente chama é somente quando a pessoa sai da zona rural e vai para a zona urbana, tá? Essa daí que a gente chama de êxodo rural, de migração, tá? Então, arrumem aí, coloca direitinho a resposta, ok? Número 2, conforme a Ana Júlia disse, né? Quais são as causas? Uma das causas. O desmatamento pode ser uma delas, que foi o que a Ana Júlia falou, ok? Júlia, pode falar. Eu queria responder as duas perguntas que eu fiz nas minhas palavras. Tá, responde a segunda, que a primeira já está colocada. Pode falar. Ok. Eu coloquei assim, na zona rural, 2 pontos. O povo que fica na fazenda pode pegar doenças pelos agrotóxicos. Ok, tá. Sim, você também. Então, o uso de agrotóxicos seria um dos motivos do êxodo rural. Tá certo. Sim, porque muitas pessoas podem pegar doenças. Não quer esse tipo de vida para elas, tá? Então, aqui, ó. O desmatamento, como a Júlia disse, né? O uso inadequado do solo que provoca a erosão. As propriedades improdutivas, lógico, quem vai querer morar numa terra que não produz nada? Se o agricultor, se a pessoa do campo, ela depende disso para estar sobrevivendo, tá? Então, precisa disso, ok? Eles precisam desse posicionamento, tá? Então, coloquem aí uma dessas que estão colocadas, seriam as possíveis respostas, tá? Então, o desmatamento, uso inadequado do solo, provocando a erosão e a propriedade improdutiva, tá? O trabalho escravo poderia? Poderia também, porque o trabalho escravo ele faz com que a pessoa não tenha realmente a oportunidade que ela gostaria de ter, né, para poder fazer o que precisa, ok? Então vamos lá. Só um minuto, Giovana. Vamos lá, turma. Organizando aí a resposta, fazendo as correções para ter tudo em ordem. Oi, Melissa, pode falar. Professora, não é nada. Eu levantei a mão sem querer. Tá bom, meu amor. Oi, Giovana, pode falar. Ô, Pro, Oi. eu vou perguntar 3 coisas. Não, uma eu vou perguntar e 2 vão ter resposta. Tá, pode falar. A primeira é que a gente vai apresentar o poema do pai hoje, né? Sim.
próxima aula, que é a próxima. E eu coloquei assim, eu entendi que o êxodo, gente, é êxodo. Quer dizer que a pessoa desiste de seu lugar para ir para outro, para a sua vida melhorar. Perfeito, pode deixar. Só que aí você só complementa, né? Elas deixam um lugar, né? Então, como é êxodo rural, deixa o campo e vai para a cidade, ok? E a 2 eu coloquei, o uso de agrotóxicos pode prejudicar a saúde de moradores e agricultores. Perfeito, ótimo, certinho, Gi. Oi, Ana Júlia, pode falar? Ô, Pro, Oi. a gente vai apresentar o texto do pai hoje? Isso, quem fez, né? Eu vi alguns que estavam postados, verifiquei, achei muito bonito. Quem fez, apresenta. Quem não fez, foi a oportunidade, tá? Vamos lá. Continuando aí para a gente finalizar, então, ó, consequências do êxodo rural, que é o que vocês responderam. Com o êxodo rural, muitas famílias de migrantes, ou seja, pessoas que saem de um lugar para outro, puderam melhorar suas condições de vida, conseguiram trabalho na cidade, passaram a ganhar mais e a ter acesso a serviços públicos, principalmente escolas para seus filhos. Os migrantes de todas as regiões do país também levaram para as cidades sua cultura, sua música, sua religiosidade e a sua culinária, entre outros saberes. A gente tem os migrantes, até que vêm de outras cidades, eles acabam incorporando aos nossos costumes locais costumes muito legais. Por exemplo, aqui em São Paulo não se tinha o hábito de comer tapioca. A tapioca, ela foi introduzida por migrantes nordestinos que acabaram vindo aqui para a nossa cidade, né? O forró foi um ritmo trazido por eles, né? Entre outras coisas, tá? Muito bem. Então, ó, na próxima aula, né, na aula de quarta-feira, nós vamos trabalhar as consequências do êxodo rural. Entre elas, nós vamos falar sobre a questão da formação de favelas, né, a favelização, o subemprego, as pessoas que não conseguem esse êxito e ficam desempregadas, tá? Então, nós falaremos sobre esses assuntos na nossa próxima aula, que é a aula de quarta-feira. Tá certo, turma? Então, olha lá, ó. Você sabia que muitas pessoas saem de suas terras, do seu local de nascimento e se aventuram em busca de melhores oportunidades? É exatamente isso que nós estudaremos, então, neste módulo e nos próximos aí, ok? No decorrer desse módulo, módulo 15, que a gente está estudando, tá bom? Bom final de semana, então, ao seu Moreira desejando para vocês aí, a dona Mazé, né? Nos vemos na próxima semana, tá? O meu bom final de semana vem daqui a pouco na próxima aula, tá bom? Então, ó, beber água, banheiro, daqui a pouquinho nos vemos para nossa aula de redação. Já deixa o caderno preparado aí, ok, turminha? Beijinhos, ó, história não tem lição de casa hoje, ok? Tá bom, meus amores? Beijo, fiquem com Deus. Até já!